Muito boa noite a todos. Estamos continuando aqui a nossa aula sobre a Bíblia. Na semana passada a gente conversou a respeito do Antigo Testamento e hoje nós prosseguiremos falando do Pentateuco. Bom, então como eu estava falando, a gente hoje está estudando o Pentateuco, né? E inicialmente, o que a gente pode dizer a título de introdução do Pentateuco é que a palavra Pentateuco ela é utilizada para designar os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Sendo eles Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Essa palavra Pentateuco ela significa algo como um livro em 5 volumes, né? E ela tem origem no grego. Os judeus utilizam o termo Torá, no hebraico, que significa instrução, para se referir aos mesmos 5 primeiros livros da nossa Bíblia. E, comumente nas Escrituras, nós encontramos a afirmação acerca da Torá como lei de Moisés, né? E muitas das nossas traduções estabelecem o termo com letra maiúscula para se referir justamente a esse conjunto de textos bíblicos, ok? Bom, a autoria dos 5 primeiros livros da Bíblia é atribuída a Moisés e assim nós cremos que os livros foram escritos de fato por Moisés, porque o próprio Cristo defende isso quando cita em diversas passagens dos evangelhos, e não somente eles, como também os apóstolos, citam que a lei pertence a Moisés, né? E de que forma eles fazem isso? Ou eles dizem citando o próprio autor, mas não foi Moisés que disse e afirma a citação, ou eles também citam o texto como lei de fato. O que diz a lei? E essa lei era muito bem conhecida e amplamente difundida como lei de Moisés. Então o termo lei de Moisés e Moisés especificamente eram termos quase que correlatos. Então já isso é suficiente para nós crermos que o Pentateuco foi escrito pelo próprio Moisés. Assim o nosso Senhor Jesus testifica, né? Muito embora a gente saiba que há uma série de teólogos liberais que têm colocado em dúvida, por uma série de motivos, a respeito da autoria mosaica dos livros. Mas isso, por conta do tempo também, a gente acaba por não ter tanta necessidade de discorrer sobre o assunto, mas caso alguém queira ter esse interesse, eu fico à disposição para conversar depois. A estrutura do Pentateuco. Se a gente puder falar sobre uma estrutura dos 5 primeiros livros da Bíblia, a gente poderia fazer isso em 2 grandes etapas. A primeira delas vai de Gênesis capítulo 1 até o verso 11 e depois de Gênesis 12 até Deuteronômio capítulo 34. Bem dividido, né? Essa divisão ela é utilizada muito pelos teólogos, muito por conta de uma estrutura que a gente estabelece um prólogo, e esse prólogo é o prólogo que vai identificar como Deus fez todas as coisas. É um tipo de narrativa que está muito mais distante da realidade do dia a dia, da coisa vivida e da história contada, mas ela não diz respeito especificamente a um povo, mas sim fala da criação da humanidade, da criação de todas as coisas. E ela estabelece os períodos iniciais da queda e dos impactos primordiais que nós encontramos na queda. Por isso ela é entendida como um prólogo, ou seja, algo que estabelece o início de uma narrativa mais ampla. Por isso essa disparidade que a gente pode entender. Na semana passada, inclusive, essa divisão ela foi apresentada e de fato é uma divisão bem interessante, justamente por conta disso. O problema que é levantado de Gênesis 3, no caso, do pecado de Adão, até Gênesis 11, que nós temos a Torre de Babel, é o problema que vai se arrastar e tentar ser solucionado ao longo de todo o período da história bíblica, e a gente não vê essa solução até chegar ao Senhor Jesus Cristo, ok? Quanto aos gêneros literários, quais seriam esses gêneros que nós encontramos no Pentateuco?
O Pentateuco ele poderia ser tratado como uma espécie de antologia. O que seria isso? É nada mais nada menos do que o conjunto de vários gêneros literários dentro dele. Tá? Não há um único gênero literário que nós encontramos na lei, na Torá. Muito embora nós chamemos de lei Torá, né, a Torá de lei, não é o gênero normativo ou o gênero legal que impera dentro desses 5 primeiros livros, e sim a prosa narrativa, ok? Então, quando a gente olha para os gêneros encontrados no Pentateuco, nós encontramos a narrativa, nós encontramos a poesia essa que muitas vezes é apresentada em formas de cânticos, em formas de narrativas, nós encontramos genealogias e, por fim, nós encontramos também textos normativos legais, isto é, que apresentam espécies de leis, de instruções que o povo deveria cumprir. Falando a respeito agora do primeiro livro que nós encontramos do Pentateuco, e este livro é Gênesis, o nome do livro ele é uma transliteração, tá, do grego, que nós encontramos da Septuaginta, a palavra Gênesis, né, que é encontrada lá na Septuaginta, ela foi transliterada para Gênesis, que significa começo, início, ok? Mas os judeus não utilizavam esse nome como o nome do livro Gênesis, tal qual nós temos hoje, ok? Então esses nomes, assim como os demais que vocês vão ver daqui para frente, foram todos extraídos da Septuaginta, tá? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. E todos eles como transliteração do que nós encontramos na Septuaginta, do grego, tá? Mas o termo em hebraico para Gênesis é Bereshit, né? Que não significa necessariamente a mesma coisa de Gênesis, né? Gênesis quer dizer fonte, origem, e Bereshit é justamente a primeira palavra que nós encontramos no texto de Gênesis, que é no princípio. Então o nome do livro para os judeus é No Princípio, ok? E assim também é no Pentateuco como um todo. Os 5 primeiros livros, todos eles foram titulados pelos judeus como as primeiras palavras de cada um dos livros, ok? Então, para eu não repetir essa mesma explicação em cada livro, já fiquem cientes que nós teremos Gênesis, o nome que foi tirado da Septuaginta, e, entre parênteses, o nome do hebraico, que é a primeira palavra do texto bíblico, ok? Esse livro ele é dividido também em 2 partes e repete aquela divisão do Pentateuco, que é a primeira parte sendo do capítulo 1 até o capítulo 11, falando sobre a narrativa da criação do mundo e os impactos do pecado, aquilo que a gente chama de cosmogonia, ou seja, como o mundo foi criado, tudo aquilo que foi feito, e a segunda parte é a parte que a gente trata mais da história dos patriarcas, isto é, Abraão, Isaac e Jacó, né? Então nós sabemos, por exemplo, que Gênesis termina a sua narrativa fechando a história de José, né, que é um dos patriarcas, ok? Quais são os pontos centrais que nós podemos identificar no livro de Gênesis, ok? O primeiro deles é a criação. É um livro que apresenta como o mundo foi criado. Essa apresentação, que nós comentamos bastante nas aulas de Teologia da Revelação, fala a respeito de Deus criar o mundo por meio da sua fala. Muito diferente das divindades que o povo estava acostumado a conhecer quando viviam como escravos no Egito, no qual eles entendiam a criação do mundo como sendo oriunda de guerras, de relações entre diversas divindades. Então é bem interessante a gente, quando olha para o texto de Gênesis, pensar na autoria de Gênesis. Gênesis foi escrito por Moisés, alguém que não estava lá quando o mundo foi criado, né? Então, qual é a intenção do autor ao escrever o livro? Isso é muito importante para nós, porque vira e mexe a gente tem pessoas que atuam, que lidam com o livro de Gênesis como uma tentativa de criar argumentos históricos científicos para a defesa de teses, ok? Então pega um relato da criação e vamos tentar desenvolver aqui alguma coisa científica em torno disso.
o livro de Gênesis ele não é primordialmente científico, ok? Então, quando a gente vê o relato da criação, a intenção do autor, no caso Moisés, ali, não é prover argumentos científicos acerca da criação, mas é mostrar quem é o Deus que tirou o povo de Israel do Egito e como ele faz as coisas, de maneira muito diferente das outras divindades, ok? Isso significa que tudo aquilo que está lá dos relatos da criação sejam algo, digamos, no sentido figurado? Muito pelo contrário, tá? Tudo aquilo que aconteceu ali, desde Adão, a queda, de fato aconteceu, ok? Deus criou um homem e por meio desse homem veio o pecado. E é muito importante que nós entendamos isso e afirmemos isso, porque se nós, por exemplo, colocássemos Adão como uma figura, digamos assim, figurada, nós teríamos que fazer o mesmo com Cristo. Porque se o pecado veio por meio de Adão e a salvação por meio de Cristo, então nós devemos entender que Cristo de fato ocorreu, existiu e Adão também de fato existiu, ok? Então nós não podemos fazer esse tipo de abandono. Adão de fato existiu. E não somente isso, o próprio gênero narrativo do texto conta a história de um homem, insere ele dentro de um contexto, dá a ele uma genealogia, né? Então todos esses elementos indicam que de fato tudo aquilo que está ali no livro do Gênesis aconteceu, e assim nós cremos, ok? Um outro elemento muito importante é o elemento da queda, né? No qual nós vemos a desobediência de Adão, e essa desobediência, ela se tornar um legado para a raça humana, de maneira que cada ser humano, cada pessoa passa a ser continuamente má. Então, esses 11 primeiros capítulos, tudo isso que a gente vê é gente fazendo maldade. Desde Adão, Caim, os descendentes de Caim, com destaque para um deles que se chamava Lameque. Esse homem matava as pessoas que passavam pelo caminho dele, que pisavam no pé dele, né? Então, para vocês verem como era demonstrado esse avanço do pecado, o avanço da maldade. Os dias de Noé, em que Deus derrama sua ira sobre a terra e traz o dilúvio, poupando Noé apenas. E por fim a Torre de Babel, quando os homens tentam chegar até Deus pelos seus próprios esforços. Então todo esse primeiro capítulo mostra a epopeia de um problema, né? É a história de como o pecado afetou a raça humana e a destruiu, né? Mas não para por aí. Gênesis é um livro que mostra o pecado do ser humano, mas mostra também a graça de Deus já sendo manifestada desde o Éden e o começo dessa história através dos patriarcas, quando Deus chama Abraão e promete que por meio dele seria bendita todas as nações da terra, ok? Então essa já é uma promessa de que Deus há de restaurar toda a raça humana que havia caído no pecado e estava amaldiçoada, mas por meio de Abraão passariam a ser benditas, ok? Indo agora para Êxodo, né, nós vemos que anos após o relato final de Gênesis, em que José se estabelece junto com seus irmãos e com seu pai na terra do Egito, aquele povo cresce, prospera, se torna uma grande nação, um grande número de pessoas, e por conta dessa ameaça passam a ser escravizados pelos egípcios, ok? Então, aí inicia a história do Êxodo, que nós temos acompanhado todo domingo, né? Então o livro apresenta os feitos poderosos de Deus para libertar o seu povo do Egito e conduzi-lo à terra prometida, que foi, digamos, prometida a Abraão, ok? O livro ele pode ser dividido em duas etapas, né? Sendo a primeira etapa de Êxodo, do capítulo 1 ao capítulo 18, no qual nós vemos uma série de narrativas
que dizem a respeito do processo de Deus levantar Moisés, Moisés atuar junto à casa de Faraó, repreendendo-o e solicitando que o povo seja liberto, as pragas e, por fim, a saída do Egito, culminando com a abertura do Mar Vermelho e a destruição de Faraó e seus exércitos. Tá? A partir do capítulo 19, nós começamos a ver o processo no qual Deus começa a se revelar de maneira mais personalizada, de maneira mais pessoal aos seus filhos, lá no Monte Sinai. Então, a partir daqui, Moisés vai receber a lei, vai receber as instruções para as quais Deus chama o povo de Israel para ser luz para o seu povo, para as nações da terra. Então, quais são os temas centrais que nós encontramos no livro de Êxodo? O primeiro deles é a libertação do Egito, ok? Então, há uma grande ênfase no livro de Êxodo. Essa ênfase é de redenção e salvação, ok? É o primeiro livro da Bíblia que a gente começa a ver de maneira clara a ideia de salvação. Deus está salvando o seu povo, está redimindo o seu povo. A partir daí, nós começamos a perceber também o momento em que Deus começa a se tornar mais o Deus de um povo, né? Um encontro com a presença pessoal de Deus. Deus, por exemplo, apresenta-se com um nome esse que nós chamamos de Yahvé, a Moisés, lá no Monte Sinai, e revela a sua glória por meio da sua presença maciça sobre o Monte Sinai. Então Deus desce ao Monte Sinai, revela-se a Moisés, apresenta-se a ele através do seu nome e da sua glória. Assim nos é dito lá no livro de Êxodo, capítulo 33. É interessante que dentro desse processo de revelação, no qual Deus apresenta as suas leis a Moisés, ele começa a dar instruções ao povo para que eles se relacionem com ele, né? E esse primeiro processo é de realizar uma aliança com o povo de Israel, na qual, se eles obedecessem ao seu Deus, eles seriam abençoados e Deus cuidaria deles, né? E esse relacionamento começa a surgir por meio dos mandamentos, do livro da aliança que Moisés recebe lá também no Sinai e as instruções para a elaboração do tabernáculo, ok? Então, diante de todo esse contexto que está na segunda parte já do livro de Êxodo, nós começamos a ver Deus se apresentando, querendo se relacionar, querendo estar ao lado do seu povo, querendo tabernacular com o seu povo, né? Nós hoje temos a visão do termo tabernáculo muito como uma ideia de algo que está sendo posto como um templo. Mas mais do que um templo, tabernáculo traz a ideia de um lugar onde Deus se põe para se relacionar com o seu povo, tá? É muito interessante a gente pensar como o tabernáculo ele é construído de uma maneira que ele se apresenta com elementos que nós vemos no Éden. Então, um exemplo, a entrada do tabernáculo dava para o Oriente, posicionamento do Jardim do Éden. Havia vários entalhos de flores e plantas ao longo da construção do tabernáculo, para remontar a ideia do paraíso. Então, se em Gênesis nós vemos um processo no qual Deus retira o homem da sua presença por causa do pecado, e está sendo afastado desse relacionamento, em Êxodo nós vemos Deus libertando o povo para voltar a se relacionar com ele. Esse é o processo. E é bem interessante isso, por quê? Porque diante de todo um povo, um homem que Deus escolheu para libertá-los, que usou a boca dele, que operou uma série de milagres, que fez tantas coisas por meio do nome de Deus, um homem que falava com Deus face a face, um homem que era conhecido como santo, termina o livro de Êxodo
sem a capacidade de entrar no tabernáculo que Deus orientou que ele construísse. É assim que acaba o livro de Êxodo. O livro de Êxodo termina com Deus dando as instruções, o tabernáculo sendo construído, Moisés, Arão e seus filhos entrando nas portas do tabernáculo, mas a glória de Deus desce sobre o tabernáculo e Moisés não consegue entrar. Então aqui nós temos um outro problema, tá? Então se Gênesis nós temos a queda e Deus chamando um homem para uma aliança, Êxodo nós temos a salvação para se relacionar, Levítico nós temos como um homem de fato há de se relacionar com Deus, né? Então o tema de Levítico é o tema da santificação, ok? Se em Êxodo nós temos a libertação, a salvação, em Levítico nós temos o tema da santificação, tá? A palavra Levítico, ela, como eu disse anteriormente, ela vem do grego, de uma transliteração da Septuaginta, que diz algo como o que é relacionado com a tribo de Levi. Isso significa Levítico. E no hebraico, o nome do livro é o que está aqui em cima. E o Senhor chamou, que são as primeiras palavras do livro de Êxodo, do livro de Levítico, ok? Então, Levítico sucede imediatamente Êxodo, tá? Para narrar o chamado de Deus aos filhos de Israel para lhe prestarem culto. Então, há um caminho para esse relacionamento com Deus, né? O livro é repleto de ordenanças de sacrifícios, rituais e culto, ok? E o tema fundamental de Levítico é demonstrar a santidade de Deus. Por quê? Porque no livro nós temos todas as instruções necessárias para que os sacerdotes, a tribo de Levi, pudessem adentrar ao tabernáculo para oferecer sacrifícios ao Senhor. E esse era o meio pelo qual os homens daquela época se relacionavam com Deus, ok? Então, nós temos como pontos marcantes dentro do livro de Levítico regulamentos para oferecimento dos sacrifícios, descrições da ordenação de Arão, seus filhos e primeiros sacrifícios, leis regulamentando pureza ritual, liturgia e calendário para o dia da expiação, tá? Dentro dessa liturgia nós tínhamos um dia específico, que era o chamado dia da expiação, conhecido como Yom Kippur, que era o dia no qual o sumo sacerdote adentrava ao Santo dos Santos para oferecer sacrifício de um cordeiro para o povo, tá? Em favor do povo. Um era sacrificado dentro do Santo dos Santos e o outro era lançado no deserto, tá? Para fazer aquela menção no qual Deus se esquece dos seus pecados, ok? E além disso, todas as festas que Israel tinha que cumprir em agradecimento e adoração ao Senhor também foram especificadas dentro do livro de Levítico, ok? Pentecostes, as festas, o ano do jubileu, todos esses anos, todos esses períodos de festas e celebrações culticas eram apresentados aqui, tá? Além disso, haviam leis com exortação à vida santa no livro de Levítico e, por fim, leis também especificando sobre dízimos e ofertas, ok? Mas o tema central do livro de Levítico é o tema da santidade, uma vez que nós vemos a necessidade que o homem tem de se preparar para estar diante de Deus. Do contrário, ele seria fulminado. E isso aconteceu logo de cara quando o tabernáculo foi feito, porque os filhos de Arão ofereceram fogo estranho diante do altar de Deus e foram mortos. Então, todo esse processo, toda essa explicação, ela caminha nessa direção. É um tanto quanto curioso como as coisas são, porque nós estamos falando do homem que iniciou a linhagem de sumos sacerdotes, né? Como sendo alguém que deveria interceder a Deus pelo povo para perdão de pecados. É o homem que, Moisés volta com as instruções vindas da parte de Deus para apresentar o tabernáculo e os sacrifícios, Arão era o homem que havia construído o bezerro de ouro, né? Então,
curioso isso, a gente pensar que desde já nós vemos no Antigo Testamento a ação graciosa de Deus em lidar com homens, né, fazendo com que muitas vezes os seus pecados não sejam penalizados ali naquele primeiro momento, né? Deus agiu de graça com Arão e a sua família. Prosseguindo, nós temos o livro de Números, né, que se chama No Deserto. Ao meu ver, é um nome muito mais legal, né? São as primeiras palavras do livro no Antigo Testamento, né? É o nome que os judeus dão. Mas Números conta a história do povo de Israel, desde o momento em que eles se baseiam aos pés do Sinai e estão aguardando o retorno de Moisés, até a entrada na Terra Prometida, ou um pouco antes dessa entrada na Terra Prometida, ali quando o povo se coloca nas planícies de Moabe, ok? Esse nome Números, que é o nome que dá o título do livro, ele não é um nome tão interessante num primeiro momento, porque pode levar a nossa ideia de que o livro só fala de contagens. Não é o caso. O livro ele tem uma estrutura narrativa muito grande, tá? Mas o motivo de o livro ter esse nome é porque a partir do momento que Moisés volta, o tabernáculo é estabelecido, há todo o processo cultico para o povo se relacionar com Deus através dos sacrifícios e por meio do tabernáculo, Deus começa a apresentar a sua glória no tabernáculo, e quando ele sai, o povo deve seguir essa nuvem ao longo do deserto para peregrinar. Tá? Então, essa nuvem sai, segue em direção ao deserto e o povo precisa levantar acampamento. Nesse processo de levantar acampamento, o que ocorre começa-se a contar os filhos de Israel para que eles possam migrar em direção ao Egito. Por isso o nome Números, né? Porque há uma série de recenseamentos ao longo do livro que contam os filhos de Israel ao longo desse processo de peregrinação, ok? Por isso o livro tem esse nome. Mas é bem interessante que esse livro ele tem uma série de peculiaridades que já demonstram o relacionamento de Deus com o seu povo, sendo um deles a orientação que era dada às tribos de Israel de se posicionarem ao longo do tabernáculo enquanto peregrinavam e se fixavam, de maneira que à frente da peregrinação da nação de Israel havia a tribo de Judá e todas as outras tribos ficavam ao redor do tabernáculo, sendo mais próximo do tabernáculo a tribo de Levi, ok? Então, você tinha um tabernáculo, pouco ao redor do tabernáculo os levitas, as demais tribos ao redor e à frente a tribo de Judá, conduzindo o povo em direção ao deserto. Então, mais ou menos uma certa simbolização de que a presença de Deus deve estar no centro do seu povo, enquanto esse povo há de caminhar, ok? Então, Números, ele, por exemplo, traz esse tipo de informação para a gente, ok? Então, ao longo dessa caminhada, nós encontramos sucessivos momentos de rebelião. Então, se Gênesis fala da queda e da aliança, Êxodo fala da libertação e salvação do povo de Deus, Levítico fala da santificação, Números é um livro que fala bastante de rebelião, porque à medida que o povo sai do Sinai e vai em direção ao deserto, nós temos sucessivos momentos de rebelião e revolta e murmuração do povo por Deus tê-los tirado do Egito, ok? Então, no primeiro momento, do capítulo 1 até o capítulo 12, nós temos o período do primeiro censo, a organização das tribos e a partida do Sinai. A partir daí nós já temos Deus guiando o povo e rebeldia, ok? Num segundo momento nós chegamos no deserto de Parã, que está em torno do capítulo 13 ao capítulo 21. Ali nós temos aquela passagem conhecida que os espias vão
a terra de Canaã para tomar conhecimento da terra. Apenas 2 espias falam coisas boas sobre a terra, enquanto os outros murmuram, falando que seriam derrotados pelos demais povos. Esse tipo de murmuração contaminou o povo de Israel, de maneira que eles também se rebelaram contra Deus, querendo retornar novamente ao Egito. Nós temos depois disso a revolta de Corá, que também realiza uma disputa e questiona a liderança de Moisés. Nesse momento nós temos o acontecimento da vara de Arão que floresce, demonstrando que Deus havia escolhido Arão e Moisés para conduzir o povo e não qualquer outra pessoa das tribos, ok? Temos também um outro momento em que Moisés fende a rocha, desobedecendo a Deus, mas também contra a reclamação e murmuração do povo que já estava, digamos assim, testando a paciência de Moisés, ok? E nós temos também, dentro desse momento, aquela passagem que fala a respeito da serpente de bronze, né? Que Jesus usa lá em João capítulo 3 para falar a respeito da salvação, né? Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado diante do madeiro. Então, o que nós percebemos ao longo do livro de Números são essas constantes rebeliões vividas ao longo desse processo de caminhada no deserto. E por fim, os capítulos finais falam da preparação para entrar em Canaã, né? Então, ali na planície de Moabe, o rei de Moabe, Balaque, chama Balaão como uma espécie de falso profeta ou adivinhador, para que amaldiçoe o povo de Israel. Mas Deus, por conta daquilo que fez com Abraão, da promessa que fez com Abraão, não permitiu que saísse maldição da boca de Balaão e somente bênçãos para o povo de Deus, ok? E por fim, nós já começamos a ver uma espécie de sinalização de Josué como alguém que seria o sucessor de Moisés, ok? E finalizando o nosso último livro, chamado Deuteronômio, que, mais uma vez, é uma transliteração do grego, oriunda da Septuaginta, que significa algo como segunda lei, isso significaria Deuteronômio, né? E que, para os judeus, o nome do livro chama-se As Palavras, como uma das primeiras afirmações feitas dentro do livro, ok? O que é que diz o livro de Deuteronômio? A geração do Êxodo falhou com Deus, né? Por conta das inúmeras murmurações que nós vimos no livro de Números, Deus havia falado com Moisés que aquela geração que saiu do Egito não mais entraria na terra prometida, né? Só que essa geração posterior, que não viu todo esse processo, ou estava nova demais para ver, né, vai entrar na terra prometida e cumprir esse chamado de Deus. Nesse momento, Moisés é chamado por Deus a fazer uma série de, digamos, sermões, né, para apresentar a lei do Senhor a esse povo e fazer com que eles confessem e obedeçam ao Senhor, para que eles possam também entrar nessa terra prometida, ok? Essa é a afirmação. Nesse momento, Moisés já está ciente que não entraria na terra, tá? E ele profere então 3 discursos de despedida enquanto aguardava a travessia do Jordão nas planícies de Moabe, ok? Então, o Deuteronômio ele vai funcionar como uma espécie de resumo da lei, porque nesse momento Moisés está expondo a lei que recebeu da parte de Deus a essa geração que precisa confessá-la para pertencer a esse povo de Deus. Então, dentro desse primeiro processo, eu resumi aqui a primeira parte toda de Deuteronômio ao Shema, né? O Shema é aquela afirmação confessional que todo judeu faz. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, vosso Deus é o único Deus. Então é a afirmação a respeito da unidade divina, que já é encontrada e é confessada por eles durante esse período. Moisés expõe a lei,
ao longo de todo o capítulo 12 até o capítulo 26. Do capítulo 27 até o 33, faltou o número 3 aqui, há um período em que há um chamado a responder a tudo aquilo que eles ouviram, tá? E isso é bem interessante porque essa estrutura do Shema que fala ouve, não é só um ouve de você escutar com o seu ouvido e simplesmente entender o que está sendo afirmado, mas é um escutar que demanda que você responda àquela afirmação, né? Você já deve ter conversado com alguém e a pessoa está falando com você e você não fala nada, a pessoa vira para você e fala assim, você não está ouvindo o que eu estou falando com você não? Ela está esperando uma resposta. Esse Shema é algo mais ou menos assim. Essa afirmação, esse ouve, é um chamado que o povo escute e confesse. O Senhor, nosso Deus, é o único Deus, ok? E esse processo, ele é feito de uma maneira bem interessante lá no capítulo 27, 28 e 29. Deus coloca parte das tribos de Israel sobre um monte e parte em outro, que é o Monte Ebal e o Monte Gerizim, e naqueles dois montes Deus chama o povo para confessá-lo e exprimir as bênçãos em virtude da obediência à lei e as maldições caso não cumpram, não obedeçam à lei de Deus, ok? É interessante a gente pensar nisso porque no final Moisés ele chega ao povo e diz assim, olha, eu tenho posto diante de vocês a bênção e a maldição, escolham a bênção. Não muito depois dessa passagem, Deus conversa com Moisés e diz que esse povo vai entrar na terra prometida e ainda assim eles hão de desobedecer ao Senhor e serão exilados. Então percebam que todo esse caminho transcorrido de Moisés em libertar o povo do Egito, ensinar o povo ao povo que veio do Egito tudo aquilo que Deus fez, culmina com Moisés morrendo, o povo entrando na terra prometida e ele só vendo de fora, e no final ele ainda sabendo que futuramente aquele povo iria pecar contra Deus e ser retirado daquela terra. É interessante porque sinaliza de uma certa forma o quanto que às vezes o ministério, o chamado de Deus, não é para um glamour, né? É um serviço que muitas vezes a gente sabe que no final das contas pode nem ser tão efetivo assim. Isso deve nos trazer um certo temor e confiança que a obra não é nossa, né? Pertence ao Senhor. A título de conclusão, então, a gente tem um enredo muito grande do Pentateuco, mas que pode ser definido em alguns blocos. Que blocos seriam esses? Nós podemos falar do tema da promessa. Deus promete a Abraão, Isaque e Jacó, aos filhos de Israel, e essa promessa ela é cumprida. Deus elege, isto é, Ele escolhe um povo para si. Deus livra aqueles a quem Ele escolheu de diversas ciladas, de diversos momentos e dos seus próprios pecados. Deus faz uma aliança com estes homens e por meio dessa aliança, muitas vezes, Ele cumpre simplesmente porque Ele jurou, porque se fosse pelo pecado do ser humano, Ele já os teria destruído. Isso acontece, por exemplo, em diversos momentos, né? Percebam, por exemplo, quando Moisés ora a Deus e diz, Senhor, lembra-te do juramento que fizeste com Abraão, não destrua esse povo, e Deus vai por misericórdia e não destrói o povo. Nós vemos o tema da lei, isto é, a lei que é apresentada para que o povo venha a obedecer, e o tema da terra, que desde o pecado o homem foi expulso do seu lar, do jardim, e está peregrinando por essa terra até encontrar o seu novo lar diante da presença de Deus, ok? Timothy Keller, ele diz uma frase muito interessante no seu livro Igreja Centrada, que ela é mais ou menos assim, eu provavelmente não vou citar ela corretamente, mas estou parafraseando. Ele diz algo como, o Evangelho é simples e é complexo.
Ele é simples porque a mensagem do Evangelho é facilmente entendida por qualquer pessoa. Que mensagem é essa? Deus salva pecadores. Mas ele é complexo porque ele é riquíssimo. E essa mesma mensagem nós podemos expressar a partir das mais variadas óticas, né? E o Pentateuco ele traz algumas dessas óticas para que a gente possa compreender. A primeira delas é que a promessa que foi apresentada no Éden, a partir do pecado de Adão, não é vista nem pelos patriarcas, nem por Moisés, tampouco por Josué. Ela só vai ser vista por aqueles que viram o próprio Cristo nascer. Por isso, por exemplo, que Zacarias, quando vê o menino, diz assim: olha, os meus olhos viram a salvação, pode despedir o teu servo em paz. Porque muito daquilo que eles ouviram enquanto promessa, eles não alcançaram pelas vistas. Assim diz o autor aos Hebreus. Deus elege um povo, escolhe e chama, mas nós sabemos que essa eleição ela só é perfeita a partir do momento que nós fomos escolhidos nele, antes da fundação do mundo, na pessoa de Jesus Cristo. O livramento que nós vemos no Êxodo, como nós cantamos ao longo dos nossos cultos no domingo, pode ser melhor vivenciado na libertação e na salvação de Jesus Cristo, aquele que foi suspenso no madeiro e tirou todo o veneno do pecado que estava nos nossos corações. Então, essa aliança, Cristo se põe como o sangue da nova aliança, por meio da qual nós podemos acessar o novo e vivo caminho. Ele é aquele que se põe diante da lei como justo e fiel e sem pecar, ofereceu o sacrifício perfeito a Deus e agradável, de maneira que nós hoje temos livre acesso. A isso, nós dizemos que a lei veio de Sião, como diz lá em Isaías capítulo 2, e não mais do Sinai. E por fim, a terra, o próprio Cristo é o tabernáculo de Deus com os homens, como é dito lá em Apocalipse, no final do livro, pois ali o Senhor habitará com o seu povo, e não haverá mais fome, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas foram passadas. Isto é, o Pentateuco é uma longa história daquilo que Deus há de fazer com o seu povo por causa de um problema que já foi visto dentro dele, mas a solução só vai ser vista na pessoa de Jesus Cristo de maneira plena. Ok, irmãos? Então que a gente olhe para esse texto já como um vislumbre da graça, daquilo que a gente confessa no futuro. Amém? Dúvidas?